É isso aí, eu acho que vocês têm uma tecnologia que é diferente, integrada, mas no Movicars a gente está tentando proporcionar um conceito diferente de entretenimento. Eu acho que a magia nossa lá é nostalgia pura. Eu sou suspeito em falar, Paulinho, porque eu gosto muito de cinema e gosto muito de carros. E até a nossa enquete hoje, Gin, é justamente com relação a isso. Qual o filme, né, que te motivou a assistir por causa do carro e vice-versa, né? Você tem algum carro predileto, Paulinho, que você fica assim impactado? Tenho, eu gosto muito de cinema, né? Mais de cinema do que de carro, mas os carrões do cinema aí me encantam muito, me fascinam, né? Eu não vou falar o meu aqui, vou deixar pro final, Isso. porque a gente tem umas enquetes aqui, né? Vamos ver se o meu gosto corresponde com algum dos nossos ouvintes que estão mandando aí suas mensagens e falando sobre não só dos carrões aí que estão disponíveis lá no Moviscar, como também desse novo atrativo, né? Muita gente cumprimentando também esse investimento que vem para fortalecer a economia da cidade. A gente falava disso anteriormente, né? A cidade precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, e esse investimento aí vem casar com essa necessidade de Foz do Iguaçu e, claro, diversificar esse parque turístico que nós temos, que já é bem rico e oferece muitas opções aí a todos os visitantes, né, mocinha? Exatamente, Gin. A gente está perguntando para o nosso ouvinte qual é o seu carro predileto do cinema e o Guilherme já respondeu para a gente. Oi, meu nome é Guilherme. Eu gosto do carro do Relâmpago McQueen por conta que ele é veloz e ele faz cachucá. Já viu? Cachão. Esse também é um projeto próximo de trazer aqui para o Movicars, né? Temos mais uma opinião, que é a da Fabiana aqui de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é Fabiana, eu moro no Jardim Paraná e o carro que eu mais gosto nos cinemas é o carro voador de Harry Potter, porque eu sou simplesmente apaixonada pela saga. Um beijo, eu adoro o programa de vocês. Muito bacana isso, né, Gin? Porque a gente falava tanto na abertura, né, quando aconteceu no último sábado e durante essa semana, né? O Movicars não é um museu. Então, não é uma coisa que está lá exposta e vai ficar aquilo para sempre. O Movicars está em mutação sempre. Exatamente. A gente, por anos aí, né, vínhamos divulgando essa ideia. O Movicars, ele propõe um conceito novo de entretenimento. Tá? Então, assim, os parques temáticos estão chegando no Brasil de forma lenta e gradual. Eu acho que a gente veio aqui para realmente cimentar esse tipo de atratividade. Então, dentro do Movicars, a gente alinha diversos aspectos de interação para realmente o visitante ter uma imersão única no nosso atrativo. Tá? Então a pessoa se sente como se ela estivesse no filme favorito dela. Exatamente. Ela pode interagir de diversas formas. A gente tem alguns painéis de automação onde o visitante pode acionar partes dos veículos, né, como buzina, as luzes. Alguns veículos são bem malucos mesmo, né? E aí pode ter umas interações, por exemplo, ligar as hélices do carro submarino do 007. Enfim, Nossa, são alguns tipos de brincadeirinhas que a pessoa vê. O carro do De Volta pro Futuro vai poder me levar de volta à minha infância? Ele pode tudo menos voltar para 2020. Ai, por favor, graças a Deus. 2020 não pode. Esse daí, a gente arrancou esse botão. Bem que se pegou esse gancho, Gin, realmente, né? A gente, quando eu brincava no começo do programa, né? Em janeiro do ano passado, a gente falava assim, não termina mais janeiro, não vejo hora do ano começar, e quando começou a gente queria que ele acabasse. E vocês pegaram justamente esse tsunami que foi 2020, e as obras, como é que foi nesse período? Foram paralisadas? Houve uma preocupação? Chegaram a pensar em desistir do projeto? Ah, nunca. Quem acredita no seu produto nunca vai desistir, tá? Então a gente sofreu muito, como todos os brasileiros, né, e no mundo afora, só que a gente seguiu em frente, a gente sabia que precisava apresentar alguma coisa nova para o pessoal da região, e a gente conseguiu isso. Então, na verdade, agora é só a felicidade, estamos muito contentes. Assim, eu acho que a satisfação maior que a gente tem de inaugurar um projeto como esse é ao final do passeio, o visitante poder dar um feedback e falar assim, cara, eu não imaginava que existia isso no Brasil. Então isso aí eu acho que emociona. A gente literalmente tivemos alguns casos, assim, no plural mesmo, né? Que pessoas que choraram, se emocionaram em alguns cenários, né? Porque, como você falou, como até os outros internautas Isso. participaram, alguns veículos marcam a nossa infância, né? Então a gente conseguir
desenvolver esse tipo de projeto e entregar um produto desse para as pessoas é bem bacana. Então a gente já está falando de um atrativo de portas abertas, né, Jim? Vocês já estão recebendo aí moradores de Foz do Iguaçu, da região, vizinhos aqui do Paraguai, turistas que vêm à cidade. Isso, já tivemos até nossos primeiros turistas internacionais, tá? Um casal francês. Que A maravilha. gente não imaginávamos, tá? Tamo bem, então. Exato. Tamo E bem. como é que está sendo o feedback, né? Você falou que recebem comentários, as pessoas procuram a direção do atrativo para contar aí a sua experiência, já que como a Gabi enfatizou aqui, não é só um carro exposto lá, né? Uma réplica de um carro exposto. Tem toda uma interatividade que faz você mergulhar nesse universo do cinema, né? As pessoas, dos feedbacks mais engraçados que pra gente, né? A gente tá tentando até desmistificar, a gente tem carro de verdade, tá? Então quando a pessoa entra, ela pode ver o motor do veículo, ela pode ver se, não, mas esse carro é de verdade? Ele funciona? Sim, gente, então todos os veículos lá, né, a gente só tem exceção de um carro lá que não funciona, o resto são todos veículos funcionais. Quando a pessoa vê aquela cenografia, o conceito inteiro do Movie Cars ele foi desenvolvido para ter a atratividade de todos os públicos, tá? Então se você for levar lá uma criança, a gente tem uma cenografia completamente desenvolvida para satisfazer o público infantil. A gente tem uma cenografia com gigantescas, na qual envolvem todos os tipos de visitantes. Então a gente tá ali para atrair todos os públicos. Eu acho que isso daí ficou bem claro dos feedbacks das pessoas. Como é que o jovem fala? Desculpa, Paulinho. Como é que o jovem fala quando vai contar alguma coisa? É um spoiler que fala? Spoiler. Depende, Gabi, você tem que é- spoiler, Eu sou tiozão, não começa. É spoiler, né? Também. É spoiler, Não. Palmar. Você que é tiozão como eu? Pode ser. Então posso dar um spoiler ou não posso? Tem gente que não gosta de tanto spoiler, mas vamos lá. Você falou de filmes que impactam, mas o que me impactou não foi bem um filme. Né? Posso falar aqui ou não? Fala aí, fala aí. Branca e Vermelha. Oxe, manda bala. Tá lá o carro do Ayrton Senna. Olha só. E é um momento assim impactante para quem acordava nas manhãs de domingo para ver o nosso eterno campeão. Você entra lá e aquela climatização. Tá lá a McLaren, tá lá o capacete do Ayrton Senna. Autografado. Exatamente, com o certificado, né, para você ver que é uma coisa real. E principalmente as fotos do campeão. Então ali eu acho que foi a coisa que mais me impactou. Obviamente que todo o Movie Cars é impressionante, mas aquela McLaren exposta daquela maneira, eu acho para quem cresceu nos anos 90 vendo o nosso campeão impacta. Então sai um pouquinho também da questão temática filme, né? Exato. E a gente teve o cuidado com certos temas a gente são sensíveis, né? Então até uma exibição, um cenário do Senna em homenagem ao Senna deveria ser um pouco diferente. Então foi isso que a gente buscou naquele cenário. Eu acho que a gente queria tentar mais emocionar, então tem diversas imagens marcantes dele que eu acho que para todos os brasileiros que acordavam cedinho no domingo para assistir, né, o nosso campeão, eu acho que a gente conseguiu representar bem, sabe? Moacir, já que você era entusiasta do Ayrton Senna, torcedor, assim Sim. como eu, agora um desafio pra você. Pois não. Vai devagar. Tá que eu lá sou aquela tiozão. McLaren, qual delas? É a clássica? A McLaren, que eu acredito que foi a campeã de 91? É a MP4? 88. 88. Primeiro título do Senna. É a MP4, Jim? É isso que eu me confundi, né? Porque ele teve 2 títulos pela McLaren ali, quase que seguidos. 88, lembro muito bem que eu estava na balada, e na balada tinha uma televisão 14 polegadas, e o pessoal desistiu de dançar, de ficar junto para assistir, que foi no Japão, em 88. E depois a de 91, que foi no Brasil. Inclusive o piloto que carregou ele, paranaense também, não sei se você sabe, aquele Tempra que carregou Ayrton Senna foi pilotado por Pedro Mufato. Ah, você tá brincando? Tô falando pra você. Aí, Então por isso que eu fiquei nessa dúvida. É muita emoção para um tiozão Sim, de quase sim. 50 anos. Mas eu vou dar um outro spoiler aqui Dá um spoiler, pra Palmar. Gabriela e pro Paulo e pros nossos ouvintes, né? É algo... Tem um ouvinte nosso, o Leandro Avancini, brincou, falou, você tá comentando e não foi lá. Não, senhor Leandro, eu fui lá essa semana. Exato. Fizemos um tour aqui com o nosso guia, inclusive. Nunca vi uma pessoa tão entusiasmada em apresentar um atrativo novo para a cidade como o Jim. Assim, ele apresenta com uma propriedade ali dos detalhes, das histórias. Mas uma coisa que chamou bastante atenção, e que é um spoiler, na verdade, geral. A gente estava falando dos ambientes, né, da cenografia. E isso é importante, porque não é um detalhe. Tem o automóvel, né, o carro, que inclusive não tem só carro, o Jim pode falar depois.
Mas além do carro, que por si só já é um baita de um chamariz ali, né? Chama muita curiosidade em torno de cada veículo, de cada filme. Mas o cenário não tem só 1 ou 2 detalhes, né? Cada cenário, se você for parar e fazer um tour completo, você vai perceber que cada cenário tem 5, 6 detalhes. Assim, então tá à altura dos veículos, isso que eu quero dizer. Eu vou perguntar pro Jim aqui uma questão que o nosso ouvinte aí trouxe. E já que o Moacir tocou na questão do esporte, como a gente está na Rádio Clube, não poderia de falar da música também. Tem carros lá relacionados a essa temática, né? Gostaria que você explicasse melhor e falasse aí do que a gente pode encontrar lá relacionado aí ao universo da música, tanto brasileira como internacional. E a pergunta do ouvinte é a seguinte: só tem carro lá ou tem moto também? Então vamos lá. Primeiro, a gente também... A gente sabe que não somente filmes seriados, né, que eles tiveram esse impacto aí dos automóveis, né, então a música também, né, como a cultura em geral, né, tenta... a cultura em geral sempre tenta se apropriar, né, de alguma coisa e outra. E nesse caso aí aí selecionamos talvez, eu acho que é o veículo com a maior projeção e aceitabilidade do público brasileiro como um todo. Que os Mamonas Assassinas, eles eram, sem dúvidas, eu acho que unânimes. Né, eles fizeram um sucesso danado, infelizmente, né, a carreira deles foi encurtada, e a gente tá lá, a nossa Brasília, com rodas gaúchas, com todos os detalhes internos de painel, com os santinhos, no pneu tá escrito Pinel, chuchuzinho, e assim, aquela cenografia a gente buscou uma originalidade inacreditável, tá, porque a gente... coloca, como você mencionou, os nossos cenários são hollywoodianos, tá? Então é o que há de melhor de cenografia no mundo. Porém, você entra no cenário dos Mamonas e fala, poxa, isso daqui não parece ser o melhor cenografia do mundo. E a gente fez isso de propósito, porque a gente quis realmente recriar o videoclipe da banda. Né? Então, assim, desde aqueles cactos lá meio mal feitão, e nossos veículos, assim, muito bem caracterizados, tá? Então, assim, o que você tá vendo no Moviecars é o que você viu no clipe, tá? Olha, o que eu posso falar é que a minha irmã, no momento que eu for visitar o Moviecars, ela vai chorar descompensada, porque ela era fã, assim, de carteirinha do Mamonas Assassinas. Ela falou pra mim que quando teve um acidente, ela chorou por dias, assim, depressiva, assim, coitada. Mas eu espero que conseguindo... Quer dizer, que esse cenário possa trazer elas boas memórias que ela teve com Mamonas Assassinas. Porque ela falou que foi em vários shows e coisas assim. E até a gente teve o feedback da família, né, deles. E eles falam que é uma maneira importante de manter a memória dos meninos vivos. Né? Então a gente enviou, a gente tem também na nossa loja de souvenirs uma seção exclusiva do Mamonas. Né? E aí a família realmente ficou muito satisfeita, porque a gente está mantendo isso. Quem está indo lá, a gente está mantendo essa parte grandiosa, né, da vida dos meninos, levando não deixando eles morrer. O Mamonas, inclusive, acho que tocou aqui em Foz do Iguaçu, viu o Bruno Zanetti no centro de convenções, né? Sim. Pessoal, nesse show que a minha irmã foi. Por isso que eu mencionei. O pessoal tava compartilhando esses dias o E vídeo já é um sinal, né? Pelados em Santos, não é pelados em Palmeiras, né? Então vamos lá. Opa, bom sinal. Pelados em Santos. E tem motos no Moviecars? Tem um dia, desculpa, tava esquecendo essa pergunta. Temos motos sim, tá? Então a gente conta também com uma das motos mais famosas do cinema, tá? Por exemplo, a gente tem a Harley Davidson Fat Boy do Exterminador do Futuro 2, tá? E aquela cena muito clássica que o Terminator tá naquele caminhão tentando perseguir o Connor, e é lógico que o Schwarzenegger salvou o Connor, salvou o mundo e todos nós, né, porque ele foi lá e conseguiu de uma forma primorosa, né, basicamente explodiu o caminhão, e a gente tem aquela moto, temos a moto do Walking Dead, né, do Daryl, temos uma moto que uma participação muito bacana do filme do Indiana Jones, né, que é aquela Ural Sidecar, que é uma moto militar que participou em diversas campanhas de guerra no Afeganistão. Então, assim, não se trata somente de carro, tá? A gente tem umas motos bem famosas. Tem outro detalhe também lá, a senhora Cláudia Oliveira não está aqui para se defender, mas eu já coloco o dedo na ferida, que é o Top Gun, né? Não é só moto, tem lá um caça norte-americano e a moto que o Tom Cruise dá umas voltinhas pela pista. Uau! Pois é. Não, e esse caça ele sai da parede, literalmente é um caça americano saindo da parede. Então assim, eu falei, a cenografia ali a gente...
eu tenho certeza que as pessoas, quando ouvem o que é o Movie Cars, e depois que elas entram e visitam, elas não imaginam que é a mesma coisa. Conta pra nós a história da moto do Tchê, por exemplo. Você falou que a moto foi feita pelo própria equipe que fez a moto que foi utilizada no filme. Olha só, porque a gente tem várias motos, né? Então não é uma ou outra. A gente tem a moto do Che Guevara, com a participação no filme Diários de Motocicleta. Tá? Então eu fui para Buenos Aires conhecer o Gustavo Agra, que ele é um cara conhecidíssimo na Argentina por desenvolver motos. E na época, ele que construiu as 5 motos utilizadas no filme. Então eu fui lá, cara, foi uma pesquisa danada, e eu consegui encontrar ele, fui lá, visitei ele, e eu falei, olha, cara, eu tenho um projeto, expliquei todo o conceito do Movie Cars pra ele, eu gostaria de ter uma moto sua lá. Eu falei, posso comprar a sua? Eu falei, a minha eu não compro, mas eu faço uma exatamente igual e ainda uso peças da moto que participou do filme. Então ele fez exatamente a mesma moto, tem se eu não me engano, o garfo e todas as mochilas, né? Porque no filme ele carrega várias mochilas, né, na moto, né, na Norton dele, e vai estar presente no nosso cenário. E a gente também vai disponibilizar algumas imagens que eram do Gustavo Agra, né, que é o cara que fez a moto, durante a gravação, né? Então tem umas imagens bem icônicas. Jim, desculpa. Tem um lance bacana também do Movie Cars, que vocês organizaram a exposição, os ambientes por temas, né? Então tem um tema lá só de gangsters. Uhum. Cara, e tem carros assim utilizados por gangues, até pela polícia também. Eu queria que você contasse um pouco sobre esses carros, né? Dos clássicos do cinema, desde Poderoso Chefão. Vamos, diga lá. Legal. Então assim, a gente desenvolveu também os cenários assim, tentando unir algo que tem em comum. Então a gente percebe que, bom, filme de gangster é um sucesso por onde vai. E na década de 30, em Chicago, é conhecido como a Era de Ouro dos Gangsters, né? Então a gente desenvolveu na nossa cenografia locais históricos verdadeiros de Chicago, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá um Ford 1930, que era um veículo que o John Dillinger usava para fugir nas suas fugas, tá? E ele foi morto. Pra quem não sabe, o John Dillinger, ele era o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Estava na lista lá do FBI número 1, tá? Quem fez o filme com ele foi o Johnny Depp. Então, os cinéfilos aí que gostam de Johnny Depp, ele fez a representação do inimigo público, tá? E ele morreu na frente de um teatro de Chicago chamado Biograph. E você consegue encontrar esse Biograph, as mesmas medidas, a mesma volumetria, né? O mesmo design, arquitetura está lá no Movie Cars. Então, assim, a gente também brinca, né, com essa parte histórica. Temos também veículos, né? A gente tem um Lincoln 1928, azul maravilhoso. Maravilhoso. E ele é um dos carros favoritos do Al Capone, né? Então a gente tem ali veículos, né, de filmes intocáveis. E lá o visitante, ele vai poder colocar um chapéuzinho de gangster, talvez um coletinho, e segurar uma arma e tirar fotos como se estivesse na época, tá? Por causa da pandemia, né, por causa que tem que ficar de contato de mão em mão, a gente ainda não iniciou em operação esse tipo de interatividade. Mas no futuro próximo, tá, a gente vai começar a aplicá-lo. E que vem as vacinas. Ô Jim, fala pra gente, então, pra quem tá ouvindo e assistindo aí a sua entrevista e com todo esse chamariz aqui, tenho certeza que muita gente vai correr lá para ver as atrações do Movie Cars. Como é que a pessoa faz? Chega lá, compra ingresso lá ou compra na internet para adiantar? Ela pode reservar um tempo maior? Tem praça de alimentação lá ou não tem? Enfim, como é que é essa visita aí que tanto o morador, a população aqui da região ou o turista vai encontrar lá no Movie Cars? O visitante, ele pode comprar o ingresso pelo nosso website, tá? Ou também entre os nossos parceiros, né? Existe, né, todo um trading turístico aqui em Foz do Iguaçu que também vai operar as vendas dos ingressos do Movie Cars, tá? O ingresso pro turista está hoje a R$80, com a meia ingresso a R$40, tá? A gente tem a opção, né, de um desconto maior ainda para os moradores de Foz do Iguaçu. No caso, a inteira é R$32 e a infantil de 5 a 11 anos é R$16 apenas. Tá, então um ingresso eu acho que é acessível, né,
pelo tipo de atração que a gente está desenvolvendo lá. É na Avenida das Cataratas, logo após você passar pela rotatória do aeroporto, quando você começa a descer aquela baixada, tem a entrada junto ao Hotel Colonial, né? Então a gente tem um acesso ali. E também possuímos algo que eu diria que é único na cidade, que é o nosso restaurante temático. Tá? A gente viu uma demanda reprimida aqui na cidade por coisas temáticas, né? Por ambientes tematizados. E o nosso restaurante também ele é gratuito, então qualquer morador de Foz do Iguaçu pode frequentá-lo, tá? Sem nenhum custo nenhum. Ele funciona paralelamente ao Movie Cars, tá? E ele é totalmente estilizado anos 50, desde as músicas, ao milkshake, ao hambúrguer. E quem quiser agora no final de semana comer aquele tradicional breakfast americano, né? Com os ovos, os bacons e um waffles, você pode comer lá no nosso restaurante, tá? O parque funciona das 9 às 19 horas, porém a bilheteria funciona somente das 9 às 15 horas, das 9 às 17 horas, tá? Porque a gente prevê no mínimo 2 horas, né, de passeio, tá? Falando em investimentos na cidade, geração de emprego e renda, toda aquela estrutura do Movie Parks, mais os atrativos que estão colocados lá, o Wonder Park, você pode falar também, quanto isso significa em investimentos em termos de recursos trazidos para Foz do Iguaçu e a expectativa de empregos diretos e indiretos. Certo. Então hoje o Movie Cars ele possui aproximadamente 60 funcionários diretos, tá? E o custo do investimento foi acima dos 55, 60 milhões, tá? Então a gente demos preferência para empresas locais, tá? Para desenvolverem, né, e fornecer matéria-prima e execução dos serviços, né? Então, para realmente manter a riqueza dentro de Foz e região, tá? E a gente agora está desenvolvendo um projeto maior, tá? Que se chama Wonder Park, tá? O Wonder Park ele vai ter uma dissociação única de um parque temático do Brasil, tá? Então, assim, a proposta é completamente única. A gente quer que realmente a pessoa entrou no nosso portal, que a gente estamos desenvolvendo, esteja esteja num mundo diferente. Então a gente está criando agora atrações, né, como o Sport Action e o Dark Castle. Faremos também um show das águas, né, um Lake Dancing, que vai, coitadinho do Belágio, tá? Porque vai passar vergonha. Belágio, para quem não sabe, é um cassino em Las Vegas. Las Vegas, né? Que tem um show bem clássico. É isso que é importante, né, Gin? Essa preocupação que vocês têm com a cidade de Foz do Iguaçu. Você até falava na explanação, para ser bem rápido, Alexandre. Vocês tiveram propostas de outras cidades, de outros estados. O grupo de vocês é paranaense, veio de Pato Branco e optaram por ficar aqui pertinho de Pato Branco, aqui no oeste do Paraná. Então, parabéns por essa atitude e que tenha muito sucesso o nosso querido Movie Cars. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu espero que todos os seus ouvintes, depois desse bate-bola e jogo rápido, eles possam se sentir instigados a nos visitar. Vai ser, com certeza, porque quem gosta de cinema, quem gosta dos grandes clássicos, é impossível não fazer associação, né? De todos, são 45 veículos e a gente pretende aí aumentar a nossa frota. Então, dos 45 veículos, pelo que eu fiz lá na minha conta, teve um que eu não sabia. Cheguei no estúdio ali no cenário, eu fiquei perdido, mas depois eu fui ver que era do Walking Dead, porque é uma série que realmente eu sei que fez sucesso, é um estrondo, deve ser bem legal, porque muita gente curte, tem muitas referências bacanas, mas eu ainda não assisti. Mas tirando os outros, um pouquinho o outro, você sabe da história, do filme, você viveu aquela história, né? A gente não comentou aqui de Caça-Fantasmas, vixe, tem tanto filme lá que... a família Buscapé, tem a Penélope. Isso não é spoiler, é só instigando as pessoas a ir, porque realmente tem filmes clássicos de todas as décadas ali, né, desde dos primórdios do cinema e do automóvel, principalmente, né? Exato. E a pode falar. E se a pessoa não assistiu o filme, como é em questão, a gente tem lá uma TV com cenas do filme, com informações curiosidades sobre o filme, sobre o carro, sobre o cenário, enfim, que também ninguém fica perdido. Ninguém fica perdido. Eu gostei dessa ideia, Palmar, que a gente vai lá, pode fazer um lanche, não está ligado necessariamente ao passeio. Então, eu já fiz o tour semana passada, mas eu quero voltar lá para fazer um lanche, está liberado. E outra coisa, quero comprar um presente. Chegou um parente chato, não sei o que presentear, vou lá no Movie Cars, vou dar uma miniatura. Com certeza vai ficar todo mundo feliz.
Tem chaveiro, tem Eu caneta. não quero ganhar nada do tem Moacir, viu? Porque miniatura. se eu ganhar alguma coisa do Movie Cars, eu vou entender que eu sou o cara chato. Não. Tô brincando. Então, tem muita coisa bacana também para presentear com essa atitude do Movie Cars, a loja aberta com souvenirs, Paulinho. Você Exato. gosta de um chaveiro, por exemplo? Tem lá uma Eu caneta. adoro. O senhor que é jornalista, Adoro. uma bela caneta, vai Adoro. ter lá. Fica a dica, então, quando Movie vocês Cars. voltarem ao Movie Cars, por favor, Trazer lembrem uma desse caneta. amigo aí. Jim, Mo- palavras finais aí. Eu quero colocar dois comentários aqui da Ariana Pois não. Zampunski, né? Acho que dá pra desconfiar de quem seja. O parentesco, chato, não sei. Chato não, nem Não tem. sei. É tecnologia polonesa. Você também é polonês, né? Sou Pedro? polaco, sou polaco. Ela comentou aqui sobre Mamonas Assassinas. Realmente ela disse: amo Mamonas Assassinas, não vejo a hora de visitar o atrativo. Ah, E o Wagner Silva deu um bom dia geral pra galera e um abraço a todos. agora eu posso soltar um spoiler? Pode? Eles estão desenvolvendo um seriado, ó, primeira mão, hein? Primeira mão. Um seriado dos Mamonas Assassinas. E eles vão fazer. E a gente espera que eles façam as gravações dele dentro do nosso cenário. Então, isso Olha aí aí, é. viu? Você escutou, né, Ariane? Então, Vamos imagina. torcer por mais essa aí. Pelados em Santos, é um sinal. Pode ser. Jim Bruno, diretor aí do Movie Car, muito obrigado pela presença. Volte sempre com novidades aí. A gente cumprimenta mais uma vez aí pelo investimento, pela ousadia e por essa novidade aqui para nossa fronteira, para nossa cidade que recebe o mundo aí. Muito obrigado, Jim. Eu que agradeço, tá? Fica a dica, né? Quem realmente está interessado em fazer alguma coisa nova, experienciar um atrativo completamente novo para os padrões brasileiros, o Movie Cars eu acho que é o seu lugar. Então, sejam bem-vindos e vocês serão muito bem tratados. E compre essa nostalgia. Com certeza. Edmilson Coelho, Moacir, comentou lá na página da Rádio Clube: muito bem-vindo a essa nova atração. Em Foz crescendo e atraindo novos empreendimentos. Mandar um beijão também para o nosso querido Guilherme, o Guilherme Theo Laurino, que está conosco também acompanhando. O Fernando diz também, manda um bom dia para você e manda um alô para o nosso querido pessoal que está por lá trabalhando, né? E isso que a gente tem que entender também, né, Gim? Todos os cuidados sanitários, né? Bendita pandemia não foi embora, então tem o álcool em gel, tem a máscara, o passeio é feito com distanciamento, tudo isso também, né? A gente tem todos esses cuidados, então a gente tem ali no intervalo entre um cenário e outro sempre, né, uma dispensazinha, né, com álcool em gel, todas a gente não colocamos ainda nossas cortinas entre cenários também, por causa de uma determinação, né, da vigilância. Enfim, a gente está todas as preocupações, né, com a saúde, que eu acho que também é mais importante do que todos os outros aspectos. Exato. Um grande abraço também para o Fernando Coutinho, né, que está conosco aí acompanhando, né, lá da Movie Cars. É isso aí, Moacir. Então seguimos para frente. Para o alto e para avante, né? O Super-Homem não tinha carro, né? Problema dele. Nós temos o Movie Cars, né? Eu gostava. Os meus heróis favoritos, o Batman. Então chupa Super-Homem que eu gosto do Batman. Marco Zero, onde tudo começa.